PEC da transição ganha força como saída para destravar emendas de relator em 2022. E Lula se reúne com Lira e Pacheco em meio a negociações por PEC da transição. E você vai ver também. Bombeiros estimam ao menos 30 desaparecidos em deslizamento da BR-376 no Paraná. Desemprego cai para 8,3% em outubro, menor nível desde 2015. Catar admite morte de 400 a 500 trabalhadores durante preparativos para a Copa do Mundo. Teatro, orquestra, coral e dança. Especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus cuida dos últimos detalhes para encantar o público nessa data especial. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Congresso deixou uma brecha para aumentar o orçamento de 2023 antes de aprovar a proposta de emenda à Constituição da Transição apresentada pela equipe do presidente eleito Lula. Lula corre contra o tempo para negociar a aprovação da PEC, mas ainda não há um consenso entre a equipe de transição e o Legislativo. O novo governo quer a liberação de 198 bilhões de reais em despesas fora do teto de gastos em 2023, incluindo o Bolsa Família no valor de R$ 600 mensais, benefício extra para crianças de até 6 anos e investimentos, além de incluir outras despesas de interesse do futuro governo. O parecer preliminar da Lei Orçamentária Anual aprovado pela Comissão Mista de Orçamento autoriza o aumento de despesas no projeto orçamentário do próximo ano, incorporando o efeito de propostas ainda em tramitação no Congresso, antes da aprovação desses projetos, incluindo a PEC. Na prática, na falta de um acordo político, agora os parlamentares poderão aprovar o aumento do Bolsa Família e de outras despesas, deixando os recursos pendentes no orçamento para serem liberados após a aprovação da PEC, o que daria um tempo maior de negociação para o futuro governo. Ainda sobre as discussões a respeito da PEC, o presidente eleito Lula se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Brasília. O presidente eleito teria proposto um diálogo mais forte com Lira, depois que o partido decidiu apoiá-lo em sua reeleição na Câmara. A proposta já recebeu 27 assinaturas necessárias para começar a tramitar no Senado e deve ser tema de uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana. Lira, por sua vez, demonstrou otimismo com a aprovação da PEC na Câmara. Hoje é a data limite para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. O dinheiro é importante para cada trabalhador, mas também coletivamente para a economia do país. O pagamento vai injetar quase 250 bilhões de reais no mercado, o que representa 2,6% do PIB brasileiro. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que também prevê que aproximadamente 85 milhões de brasileiros sejam beneficiados com rendimento adicional. O valor médio para o brasileiro é de R$ 2.672. O benefício deve injetar mais de 249 bilhões na economia brasileira, montante que representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. O dinheiro extra deve ser usado principalmente para quitar dívidas, comprar presentes de Natal ou até mesmo investir. Lembrando que a lei determina que as empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º.
O benefício é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser no mínimo a metade do salário. Já a segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Quem tiver trabalhado o ano inteiro recebe o valor inteiro. Já aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento será proporcional ao período trabalhado. O cálculo inclui só os meses em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, no terceiro recuo consecutivo, após o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmar que o ritmo das altas de juros no país pode começar a cair já a partir da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto de dezembro. A moeda norte-americana caiu 1,63% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. O desemprego caiu entre agosto e outubro para o menor nível do período desde 2014. Segundo o IBGE, a população ocupada no mercado de trabalho bateu recorde histórico. A taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro ficou em 8,3%. Segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE, o número equivale a 9 milhões de pessoas. Esse é o menor nível para o período em 7 anos. Em relação ao trimestre anterior, de maio a julho, houve queda de 0,8 ponto percentual. Nesse mesmo período, o rendimento mensal subiu e chegou a R$ 2.754. O número de trabalhadores sem registro em carteira bateu recorde histórico. São 13.400.000 brasileiros nessa situação. O número representa um aumento em relação ao trimestre anterior. No ano, a alta foi de 1.400.000 pessoas. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25.400.000 pessoas. Isso significa uma queda de 1,8% no trimestre, mantendo estabilidade na comparação anual. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99.700.000 pessoas. Um novo recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. E olha só, os bombeiros do Paraná disseram hoje que pelo menos 30 pessoas estão soterradas após deslizamento de terra na BR-376, provocada pelas chuvas. Desde o acidente na segunda-feira, 2 pessoas foram encontradas mortas. A primeira vítima identificada foi o caminhoneiro João Maria Pires, de 60 anos. Outro corpo achado ao lado de uma carreta foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Curitiba e aguarda a identificação. O Corpo de Bombeiros estão usando uma câmera com sensor de calor para tentar localizar os desaparecidos. Um caminhão e um carro foram retirados do local e outros 6 caminhões e 14 carros de passeio estão soterrados. As equipes de resgate e remoção de materiais retomaram as buscas nesta quarta-feira pela manhã, após o tempo instável na madrugada. Cerca de 66 profissionais estão concentrados no posto da Polícia Rodoviária Federal, que foi transformado na base operacional. Voluntários ajudam na alimentação dos socorristas e pousadas abrigam passageiros de um ônibus que foi atingido pelo desmoronamento. Além da BR-376, outras rodovias que dão acesso ao litoral também estão interditadas. Na tarde da segunda-feira, aconteceu o primeiro desbarrancamento, que causou um bloqueio na pista para os motoristas que cruzavam a rodovia no quilômetro 669. À noite, veículos que estavam parados por conta do primeiro deslizamento foram pegos de surpresa quando aconteceu o segundo desabamento. E hoje ocorreu mais um grave acidente. 3 carros foram engolidos por uma cratera aberta pelas chuvas no interior de Sergipe, deixando uma pessoa morta. A cratera, com quase 15 metros de largura, se abriu durante a madrugada no quilômetro 22 da rodovia SE 290, na cidade de Tobias Barreto. A água do riacho, que passa por baixo da estrada, levou a rodovia. 3 veículos foram arrastados pela correnteza. 2 caminhões e um carro. O motorista de um dos caminhões morreu no local. Para sobreviver, algumas pessoas se agarraram nas árvores. 4 feridos foram levados para o hospital da região e ainda estão hospitalizados.
O ex-jogador Pelé voltou a ser internado em São Paulo para reavaliação da quimioterapia contra um tumor. A filha de Pelé, Kelly, fez uma publicação mais cedo nas redes sociais, confirmando que a internação do pai é para regular o medicamento contra a doença. Segundo o Hospital Albert Einstein, Pelé foi direcionado para um quarto comum após avaliação médica e está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável. O ex-jogador de 82 anos está internado desde ontem, mas a informação só foi confirmada hoje. O tumor do cólon foi identificado em setembro do ano passado e em fevereiro deste ano, Pelé já havia sido hospitalizado para realizar sessões de quimioterapia. Teatro, orquestra, coral, dança, todas as manifestações artísticas se misturam para narrar o momento histórico do nascimento de Jesus. É isso mesmo, no especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus, já está quase tudo pronto para a apresentação que será exibida no dia 24 de dezembro na HIT TV. Energia, vibração, alegria. E olha que esse é só o ensaio da grande apresentação de fim de ano da Igreja da Graça. A cada ano, o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus traz um enredo diferente. E em 2022, o tema é a decisão. O espetáculo vai estimular uma reflexão nos espectadores sobre a mudança que Jesus pode fazer em suas vidas. O tema ele surgiu quando eu estava orando e eu falei, Jesus, o que pode ser diferente? 6 anos à frente de um especial, o que eu posso trazer de novo? E aí Deus ele abriu nos meus olhos e apenas disse, revele ensinamentos do meu nascimento. Quando eu nasço em um lugar, tudo se torna diferente. O diretor-geral e roteirista do espetáculo conta que a mensagem começa a ser transmitida por meio da peça teatral que traz a história de uma adolescente. Próximo ao Natal, a jovem faz uma pesquisa sobre o assunto na internet e, ao clicar em um link desconhecido, ingressa a uma viagem no tempo. E lá ela encontra com o profeta Isaías, com o anjo Gabriel, José, Maria, e ela então recebe ensinamentos. E eles também extraem coisas dela e é muita emoção. Vê aquela jovem ali? Ela é Maria e ela não sabe, mas dará à luz a um filho. Ela é Maria? São ensinamentos, desde as profecias sobre o nascimento de Jesus, que nós devemos trazer para o tempo atual e que fazem toda a diferença nos dias de hoje. As cenas se misturam a muita música e dança em um grande musical. Por exemplo, essa música que está sendo retratada aqui atrás de mim, entra numa parte em que o profeta Isaías fala com a personagem principal. Olha, para você ter um Natal diferente, você precisa entregar tudo que você tem e é a Deus. E é o título dessa canção, né? Te entrego o meu tudo. Todos os ministérios da igreja participam do elenco, formado por 150 pessoas. Desde o nosso primeiro ministério, que é o CQV aqui na igreja, Crianças que Vencem, até a terceira idade envolvida. Vocês vão encontrar pessoas ali com mais de 70 anos cantando, com mais de 70 anos dançando, com toda a empolgação, tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Sob o comando do pastor Rogério Rosa, a Orquestra da Igreja da Graça também tem participação especial no evento. E o coral apresenta 2 canções que prometem emocionar o público. Tem até coreografia, né, pastor? Poxa, com certeza. Porque já pensou nós cantando aquela música alegre, todo mundo parado? Não. Nós estamos falando de vida, que Jesus nasceu. A gravação da grande apresentação natalina será no próximo dia 15 de dezembro, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E na véspera de Natal, você acompanha a exibição do espetáculo a partir das 10 horas da noite, na HIT TV. Vidas que eu quero que no dia 24, através dessa transmissão na HIT, desse especial de Natal, as pessoas ao assistirem, antes de ceiar ali com a sua família ou até sozinhas, elas ganhem essa reflexão. Não precisa ser igual, pode ser diferente, só basta deixar Jesus nascer no meu coração. Aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador e viverá tremendamente feliz.
E veja a seguir. Catar admite morte de 400 a 500 trabalhadores durante preparativos para a Copa. E ainda, a brasileira faz história no primeiro trio de arbitragem feminino da Copa do Mundo. Os detalhes em instantes, até já! Estamos de volta, 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai enviar um conselheiro de segurança para conversar com o presidente eleito Lula na próxima semana aqui no Brasil. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e o assessor para a América Latina, Juan Gonzalez, vão se encontrar com o presidente eleito Lula pela primeira vez em Brasília. Na pauta da reunião, devem estar a posse de Lula e uma possível viagem dele a Washington ainda no primeiro semestre de 2023. O governo norte-americano já havia iniciado contatos com a campanha de Lula e o próprio presidente eleito teve um encontro com o encarregado de negócios da embaixada ainda em setembro. O presidente americano Biden foi um dos primeiros chefes de Estado a cumprimentar Lula pela vitória em uma posição articulada pelos norte-americanos, a fim de reconhecer imediatamente o resultado eleitoral e ajudar a evitar maiores questionamentos. Morreu hoje, aos 96 anos, o ex-presidente da China, Jiang Zemin. Ele comandou a China em um período de transformação no final dos anos 80 até o início do século XXI. Jiang Zemin assumiu o poder após a repressão da Praça da Paz Celestial e levou o país de maior população do mundo a emergir como uma potência global. A agência oficial Xinhua informou que o ex-líder morreu vítima de leucemia e falência múltipla de órgãos em Xangai. Pouco depois do meio-dia, no horário local, nesta quarta-feira, nos 10 anos em que ele ficou no cargo, a China se abriu para o mundo e teve um crescimento econômico meteórico. A morte de Jiang foi anunciada em um momento delicado para o governo chinês, que enfrenta desde a semana passada protestos contra a política de tolerância zero à Covid. Ele era casado e deixa 2 filhos. O comitê organizador da Copa do Mundo do Catar comunicou que 400 a 500 trabalhadores morreram durante a construção dos estádios que sediam a Copa do Mundo de 2022. Frequentemente criticado pela comunidade internacional, o Catar sempre negou que houvesse um grande número de trabalhadores mortos no país. No último comunicado, o governo disse ter registrado apenas 40 mortes durante os últimos anos, 3 relacionadas a acidentes de trabalho e 37 ligadas a projetos da Copa do Mundo. Depois de forte pressão, o país árabe adotou uma série de medidas para melhorar as condições de trabalho e aboliu o sistema kafala, que dava aos empregadores direitos abusivos sobre os empregados. O Catar também estabeleceu salário mínimo e limitou a quantidade de horas que os trabalhadores poderiam ficar expostos ao calor extremo. De acordo com a Anistia Internacional, 90% da mão de obra do Catar é composta por migrantes. Em uma entrevista a uma emissora britânica, o secretário-geral do comitê organizador da Copa, Hassan El Tawadi, lamentou o número de mortes por trabalho no país e declarou que uma única morte já é demais. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo no Catar. E Leonardo Félix está aqui novamente com todas as informações das partidas, dos jogos desta quarta-feira. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria. Todos que nos assistem aqui na HIT. Tivemos definição no grupo D. Nesse grupo, a Tunísia conquistou uma vitória histórica contra a França, 1-0, mas não conseguiu avançar para as oitavas de final da Copa. A Tunísia se esforçou, fez um jogo muito combativo contra os reservas da França e conseguiu vencer uma das favoritas ao título, que mesmo com as reservas em campo ainda tem um time muito forte. Mas a classificação não veio. Os franceses chegaram a empatar no último minuto de jogo, mas o gol foi anulado devido à posição de impedimento de Antoine Griezmann. O gol do time africano foi marcado por Wabi Kazri, o craque do time, em um bonito chute no cantinho do goleiro Mandanda, mas o outro resultado do grupo não favoreceu os tunisianos.
Com a vitória da Austrália sobre a Dinamarca, a Tunísia acabou eliminada da competição. O triunfo não deixa de ser histórico para a Tunísia, que nunca tinha vencido a seleção francesa em Copas. Os dois países têm uma ligação muito próxima devido ao passado colonial e à quantidade de descendentes de tunisianos que vivem na França. Apesar da derrota, os franceses se classificaram na primeira colocação do Grupo D. Na mesma chave, como a gente acabou de ver, a Austrália venceu a Dinamarca por 1-0 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Catar, depois de 16 anos. Já os nórdicos decepcionaram. Eles chegaram ao Catar como candidatos ao título, melhor dizendo, a surpresa da competição, mas terminaram a fase de grupos eliminados, sem vitórias e com apenas um gol marcado. O gol que garantiu a classificação do Socceroos foi marcado por Matthew Leckie, depois de um contra-ataque certeiro que terminou com uma bela jogada individual e um chute no cantinho do goleiro Kasper Schmeichel. Os dinamarqueses até se lançaram ao ataque no segundo tempo, mas não conseguiram afiar a pontaria e nem sequer tiveram chances muito claras de fazer o gol de empate, muito menos de virar a partida, o que seria necessário. Se empatasse, a classificação ficaria com a Tunísia, que venceu a França na outra partida do grupo. E acabaram agora há pouco 2 partidas que definiram os classificados do Grupo C para as oitavas de final. A Argentina venceu a Polônia por 2-0 e avançou como primeiro da chave. Messi ainda perdeu um pênalti. E no outro jogo, o México bateu a Arábia Saudita por 2-1. Chegou aos mesmos 4 pontos da Polônia, mas ficou de fora do mata-mata por conta do saldo de gols. Agora a Argentina enfrenta a Austrália no sábado às 4 da tarde, no horário de Brasília. E no domingo, a Polônia encara a atual campeã do mundo, a França, ao meio-dia. E nesta quinta-feira serão definidos os classificados para as oitavas dos grupos E e F. Vamos conferir agora os jogos de amanhã. Ao meio-dia, 2 partidas do Grupo F. A líder com 4 pontos, a Croácia, enfrenta a Bélgica, que tem 3. No mesmo horário, o Canadá, já eliminado, encara Marrocos, que tem 4 pontos e só depende de si para se classificar. Às 4 da tarde, no Grupo E, jogam a favorita Espanha e o surpreendente Japão. E, simultaneamente, tem a desesperada Alemanha e a zebra Costa Rica. Os espanhóis lideram com 4 pontos, seguidos pelos japoneses com 3, costarriquenhos também com 3 e alemães com apenas 1 ponto. E o Brasil já tem uma conquista para comemorar na Copa do Catar antes mesmo do tão sonhado Hexa. É que uma brasileira vai fazer parte do primeiro trio de arbitragem totalmente feminino na história dos mundiais. A brasileira Neuza Bach vai entrar para a história na próxima quinta-feira. Ela vai fazer parte do primeiro trio de arbitragem feminino em todas as edições de Copa do Mundo. A francesa Stéphanie Frappart foi escolhida para apitar a partida entre Alemanha e Costa Rica. Antes de ser anunciada como árbitra principal do confronto, a francesa atuou como assistente em 2 jogos do Mundial, México, Polônia e Portugal e Gana. O duelo, decisivo para a definição dos classificados no Grupo E para as oitavas do Mundial, vai acontecer no estádio Al Bayt, em Alcor. Além de Neuza, a mexicana Karen Dias Medina foi escalada como assistente para a partida. As 3 fazem parte da lista de 36 árbitros que participam do torneio no Catar. As outras mulheres no grupo são a ruandesa Salima Mukansanga, a japonesa Yoshimi Yamashita e a americana Catherine Nesbitt. Bem, eu fico por aqui. Amanhã volto com mais informações sobre a Copa do Mundo. Que bacana, hein? Mulherada fazendo história. O que você acha? É surpreendente isso, Léo? Eu acho que é um sinal dos tempos, né, Maria e Juliana? É importante essa participação feminina em todos os setores da sociedade, e o futebol, que é um esporte, é o maior esporte mais praticado em todo o mundo, reflete também esses avanços da sociedade, e a gente só tem que comemorar essa participação feminina cada vez maior no futebol. E que a Copa do Mundo feminino também ganhe cada vez mais espaço, né? O Brasil aí está sempre nas cabeças, a gente ainda busca um título mundial feminino. Sim, só temos a comemorar, né? Com certeza. Obrigada, Léo. Obrigada, Léo. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.